O Boca ontem teve uma grande chance, abriu 2-0, mas depois acabou vacilando, tomou um empate com o Benfica e fez um antijogo danado. O pessoal gosta e tal, mas com um a mais poderia ter saído com a vitória. Poderia. Tanto que o sentimento dos caras era o sentimento de derrota depois do jogo, né? Gol do Otamendi, torcedor do River ainda. Mas você sabe, Hernan, que depois do jogo a torcida foi impressionante. Tem imagem do Flávio Latifi mostrando isso. Logo depois do jogo, a torcida do Boca fazia uma festa impressionante do lado de fora. Não demonstrava estar decepcionada com o empate. Demonstrava o seu orgulho de ser Boca. Não, sim, eu digo assim, o sabor do empate foi totalmente de derrota, né? A torcida do Boca tem feito um espetáculo. Aliás, em todo lugar que eles vão, né? São 2 milhões de argentinos ali em Miami, né? Residentes em Miami. E assim, a praia estava lotada lá em Miami, uma festa impressionante dentro do mar e tal. E invadiram o estádio. Então, é uma festa bonita, tal. Pena que o time não corresponde. Você vê que o Cavani não jogou ontem, não está 100%. O Merentiel é um jogador que acho que é isolado ali. O Batalha é muito bom jogador. É um time que está meio que se moldando ainda com a chegada do Miguel Ángel Russo. E ontem a lamentação foi porque estava com o jogo na mão. Não, 2-0. Acabou tomando empate. E esse Benfica aí, junto com o Porto, não à toa o Sporting é o campeão hoje do futebol português, né? São 2 times que devem muito ainda. E que pegando um brasileiro ali dá para dar jogo, né? Dá para pegar. Como foi o caso do Porto contra o Palmeiras? Sim. PVC, já que a gente está falando do público, a gente tem tido um grande debate, né, sobre o quanto o público está engajado aí nos Estados Unidos, sejam eles os norte-americanos, o estadunidense, ou sejam também os turistas, claro, que estão indo para acompanhar seus times no Mundial de Clubes. Como tem sido esse engajamento? A gente vai mostrar um pouquinho dos números, né, da capacidade dos estádios. Havia um temor muito grande antes da competição começar por uma falta de engajamento do público para com o Mundial. A FIFA até fazendo algumas ações para atrair mais esse torcedor. Qual tem sido a sua percepção? E aí a gente vai trazer os números também para a gente entender essa questão. Eu vou ser repetitivo um pouco em relação ao que eu falei no fim de papo no domingo, porque eu não consigo fugir disso, Luísa. O primeiro grande evento que eu fiz na minha carreira foi a Copa do Mundo de 94. E o primeiro jogo de Copa do Mundo que eu cobri foi Colômbia e Romênia. Eu cheguei em Los Angeles na sexta-feira e não tinha nada de Copa do Mundo. Nada, zero. Eu passei 2 semanas em São Francisco com cartazes de Copa do Mundo, e você perguntava para as pessoas não sabiam que era a Copa do Mundo. Você ia nos bares na hora do jogo, o jogo não estava passando. Mesma coisa de agora, mesma coisa. No sábado de manhã do dia de Colômbia e Romênia, quando eu saí na rua, saía torcedor colombiano e mexicano e hondurenho, latino, de todos os cantos da cidade. Tinha um monte de camisa amarela, vermelha e tudo mais. Foi a mesma sensação que eu tive aqui em Miami no sábado, dia da abertura do jogo. Na sexta-feira, eu cheguei à noite, mas no sábado de manhã não tinha nada. A cidade não tinha nada. Eu fui pro estádio, não tinha nada. Quando chega a hora do jogo, tem latinos e árabes. Tudo que o Trump não quer. E é isso que está dando vida por enquanto. A Filadélfia tem menos latinos do que tem em Miami, do que tem em Los Angeles. Isso explica ter 80 mil pessoas em Los Angeles e ter 60 mil em Al-Ahly, Inter Miami, até com doação de torcedores para escolas, né, com ingressos baratíssimos para escolas. Ou ter 55.574 em Boca Juniors e Benfica, que estava um espetáculo ontem, mas não estava lotado, né? São 65 mil lugares, tinha 85% de ocupação, 64.900, 64.700, 85% de ocupação. Onde tem latino, tem Copa do Mundo. Onde não tem, é mais difícil. PVzita, a gente já está vendo os números aqui da capacidade de ocupação, né? O público que teve mais, que chamou mais gente, foi um confronto entre europeus, PSG e Atlético de Madrid, na goleada do PSG por 4-0 sobre o Atlético de Madrid. Um público de 80.619 torcedores para uma capacidade de 88.500. Ou seja, uma ocupação bem grande aí de 91%, mas não estava lotado, né, no sentido de ter ingressos esgotados. Na sequência vem Al-Ahly Inter Miami, ou seja, ainda não temos sul-americanos por aqui, com uma ocupação de 93%.
Em terceiro aparece Boca Juniors e Benfica, 85%. E aí a gente viu essa grande festa da torcida do Boca, que levou 55.574 torcedores para um estádio que cabiam 65 mil. Só depois, em quarto lugar, aparece Palmeiras e Porto, capacidade com uma ocupação de 56%. Botafogo e Seattle, 43%. Flamengo e Esperance, 37%. No jogo do Chelsea contra o Los Angeles, 29%, ou seja, um público bem pequeno para este jogo. E também Bayern de Munique e Auckland, que teve um público pequeno, mas o estádio era menor também, então por isso 81% da capacidade. O que esses números querem dizer, hein, Hernan e PVC? Que a gente ainda está buscando esse engajamento maior que o PVC está dizendo, né, sobre os sul-americanos, como que eles fazem ainda a diferença quando a gente fala da participação da torcida. Eu vejo assim que é aquela velha história, o sul-americano para o Mundial, o cara vende o carro, vende a geladeira para poder ir assistir o Boca, ou o Palmeiras, ou o Flamengo no Mundial, né? E acho que isso se repete, com a diferença que para o europeu chegar para os Estados Unidos em relação ao sul-americano, é mais fácil para o sul-americano chegar nos Estados Unidos. E tem muito latino que mora nos Estados Unidos. Então tem esse fenômeno, né? São 2 milhões, por exemplo, de argentinos lá em Miami. Então, só para você ter uma ideia de como... E o que tem de brasileiro. Tem amigo meu brasileiro que mora lá em Nova York, palmeirense, que está maluco. Que tá, assim, não está dormindo por causa do Palmeiras, respira, vive Palmeiras. E são a gente vê as imagens de lá, tem torcedores de outros times. Tem gente com a camisa do Cruzeiro, com a camisa do Corinthians. E vai para lá. E vai porque quer sentir de perto o futebol. Está tão distante no dia a dia, quer se aproximar. Tem um amigo que tem uma padaria num bairro fora de Manhattan, mas num bairro latino, e ele é torcedor do Atlético Mineiro. E ele falou assim, tô indo lá todo dia porque é a hora de você encontrar os brasileiros, fazer aquela resenha de futebol, porque aqui nos Estados Unidos ninguém conversa no bar sobre futebol. Então os caras, imagina, o cara é torcedor do Atlético, que nem tá no Mundial, mas ele vai lá, encontra os palmeirenses, encontra os flamenguistas, no boteco, no bar, onde tem concentração, para falar de futebol. Então tem muita gente que está... obviamente, saindo do Brasil para ir, como muita gente saiu do Brasil, o PVC acho que mostrou o voo, o aeroporto e tal, lotado de torcedor viajando. Tem gente que sai daqui para ir para lá, para curtir esse momento, mas tem muita gente também que mora lá. Então, acho que essa é a vantagem dos times sul-americanos em relação aos europeus, no quesito público. PVzito, falando ainda de público, este Flamengo teve 25 mil pessoas, né? Flamengo e Esperance. E dá para a gente entender? Eu acho que dá porque tem menos gente, menos rubro-negro na Filadélfia do que tem em Nova York ou do que tem na Flórida. Então esse é um ponto importante. Segundo, não é todo mundo que vai vir para cá, por mais que seja mais fácil. Eu acho que tem uma coisa para o europeu, além de tudo que o Hernan falou, são férias. A família sai de férias em julho, no meio do ano. Então você programa suas férias para você viajar no verão. Ele não vai viajar para os Estados Unidos para ver o Bayern. Não necessariamente. Ele não vai viajar para os Estados Unidos para ver o Real Madrid. Ele quer ver o Real Madrid na Champions League. O nível de interesse é diferente. Mas é muito curioso para entender amanhã, em Miami, como vai ser o jogo do Real Madrid aqui. Porque o Real Madrid é o clube mais midiático do planeta. E ele pode lotar o estádio por ser o Real Madrid, para o público latino que mora na Flórida. Eu enxergo muita semelhança entre o que está acontecendo aqui e o que aconteceu em 94. 94 foi a Copa do Mundo com o maior público da história das Copas. Mas eram seleções. E no momento em que as seleções atraíam muito interesse. Então, tem diferenças e é isso que faz com que tenha um jogo de 21 mil torcedores. Ou de 25 mil torcedores no caso do Flamengo. Se o Flamengo passar para as oitavas, vai ter muito mais rubro-negro aqui. Aí conforme vai avançando, a torcida vai se reunindo também, né? Vai saindo dos pontos mais turísticos, né? Onde eles se concentram mais para acompanhar o time, claro. E é uma competição nova, né? O público também está se habituando, se acostumando para ver como é que vai ser.